O romance se passa no final de 1878, em uma cidade do interior do Ceará, em Sobral. O Morro do Curral do Açougue emergia em suave declive da campina ondulada, escorchado, indigente de arvoredo. O cômoro, enegrecido pelo sangue de reses sem conto, deixará de ser o sítio sinistro do matadouro e a pousada predileta de bandos de urubutingas e caramirangas vorazes. Estava começando a construção de uma cadeia. Havia trabalho para todos. Os mais fracos, debilitados pela idade ou pelo sofrimento, carregavam areia e água. Aqueles que não suportavam mais a fadiga de andar, amoleciam cipós para amarradio de andaimes. Outros menos, escarvados, amassavam cal. Os moços, ainda robustos, homens de rija têmpera, superiores às inclemências, sóbrios e valentes, reluziam de suor, britando pedra, guindando material aos pedreiros, ou conduzindo às costas, de longe, das matas do sopé da serra, grossos madeiros enfeitados de palmas virentes, de ramos de pereiro de um verde fresco e brilhante, em festivo contraste com o sítio ressequido e desolado. Entre todos esses estava ela. Era Luzia, conduzindo para a obra, arrumado sobre uma tábua, 50 tijolos. Viram-na outros levar firme sobre a cabeça uma enorme jarra d'água, que valia 3 potes, de peso calculado para a força normal de um homem robusto. Encobriu os músculos de aço sob as formas esbeltas e graciosas das moças morenas do sertão. Trazia a cabeça sempre velada por um manto de algodãozinho, cujas auréolas prendiam aos alvos de dentes, como se por um requinte de cascalice cuidasse com meticuloso interesse de preservar o rosto dos raios do sol e da poeira corrosiva. Evolar-se em nuvens espessas do solo adusto, donde ao tênue borrifo de chuvas fecundantes surgiam por encanto alfombras de relva virente e flores ordosas. Pouco expansiva, sempre em tímido recato, vivia só, afastada dos grupos de consortes de infortúnio, e quase não conversa com as companheiras de trabalho, cumprindo com inalterável calma a sua tarefa diária, que excedia a vulgar para fazer jus à dobrada ração. Outras moças criticavam Luzia pelos modos que a desprezavas de falar com elas, como se fosse uma senhora dona. Assim murmuram elas, os rapazes removidos pelo despeito de invencível recusa, impassível às suas insinuações galantes. Luzia era conhecida por Luzia homem, chamada por se parecer fisicamente com um homem, por possuir pelos nas axilas, músculos grandes, buços que pareciam bigode. Luzia vivia no seu canto, sossegada, sem se importar com a vida dos outros, e fazendo pela sua, como uma moira de trabalho. Um dos soldados em que ficava de olhos na obra era Capriúna, mal afamado entre os homens e muito acatado pelas mulheres, graças à correção do fardamento irrepreensível, os botões dourados, o cinturão e a baioneta, polidos e reluzentes, todo ele trezeando ao pátio-lhe da pomada, que lhe investia a marrafa, e o bigode, teso e fino como um espeto. Possuía, apesar das duras feições, um encanto militar, a que é tão coroável ao animal caprichoso e fútil, a mulher de todas as categorias e condições sociais, talvez porque, sendo fraca, naturalmente se deixa atrair pelas manifestações da força. Contavam dele histórias emotivas, aventuras galantes, feitos de bravura, façanhas na perseguição de criminosos célebres. Ele estivera nas escoltas que prenderam o facínora José Gabriel e o cangaceiro Zé Antônio do Fechado, cavaleiro e brava antiga, de raça de heróis,
os Brilhantes, Ataídes, Vicente Lopes do Caminhadeira, representantes espessos, atávicos, especímenes ferozes do banditismo, que foi a glória de Portugal. Ele conquistou mundos, descobrindo-os bandos com a indômita coragem de piratas, consagrados pela imperecível gratidão da pátria, a póstera veneração. Capriúna não se conformava com os modos retraídos e impassível frieza da mulher-homem. Existência passiva e calma, ante a qual se amesquinhava a sua fama e sentia arranhado um amor próprio de vitorioso em fáceis conquistas. Sempre que a encontrava, dirigia-lhe com saudações reverentes, palavras de ternura e erotismos incontinentes, olhares e gestos de desejos mal sofreados. E, tão frequentes se tornaram esses meios de obsessão, que um dia a moça os rebateu secamente, com firmeza inelutável. Luzia a pede que a deixe sossegada e não te metas na sua vida. Desde então, Capriúna começa a persegui-la por todas as horas na construção da penitenciária. À noite, pela vizinhança da casinha velha onde morava. Sua mãe era doente. Luzia a trabalhava para sustentar. Depois de algum tempo, tinha Luzia um amigo muito leal e respeitoso, que se chamava Alexandre, rapaz bonito e muito bem educado, que começou a gostar muito de Luísa. Alexandre era um cara que antes trabalhava no mesmo lugar que Luísa, na construção da penitenciária em Sobral. Mas logo depois, começou a trabalhar no armazém da comissão. O soldado Capriúna morre de ciúmes dele, mas esse não gosta de admitir. Terezinha era outra amiga de Luísa, moça branca, de cabelos castanhos, que a defendia quando outras pessoas falavam mal dela. Certo dia, passando com Terezinha pelo armazém, viram um tumulto e, ao se informarem, ficaram sabendo que Alexandre fora preso por causa de um grande roubo que houvera no almoxarifado do armazém. Luzia e Terezinha, acreditando na inocência de Alexandre, que estava na prisão aguardando julgamento, levavam-lhe comida todos os dias. Tempos após, Terezinha, tendo ido se esticar na rede, vê nos fundos do quintal o soldado Capriúna, abrindo um baú e apanhando uma bolsa de couro de onça, que continha muito e muito dinheiro. Terezinha passa a desconfiar do soldado, o mesmo acontecendo com Luzia, a quem Terezinha contara o ocorrido. Outro dia, Luísa encontra Quinotinha, que lhe diz ter ouvido Capriúna confessando ser o autor do roubo à mulher que o amava. Luzia, certa da verdade, antes de falar com Terezinha, foi ao delegado e lhe contou tudo, o qual, não acreditando muito, foi até o quintal da casa de Terezinha, encontrando o baú com as coisas roubadas no armazém. No julgamento, Alexandre foi absolvido e Capriúna, esse aí, já foi expulso da corporação. O ex-soldado, vendo a felicidade de Luzia,
jurou vingar-se. Terezinha encontra a família que a estava procurando pelo sertão e todos vão morar juntos na casa dela. Passados esses acontecimentos, Alexandre propôs a Luzia para morarem na serra, levando a mãe dela e a família de Terezinha. Luzia começara a despertar para o amor de Alexandre, que já amava silenciosamente há muito e muito tempo. Fica feliz e começam a arrumar as trouxas. Alexandre partiu no dia seguinte com a família de Terezinha para escolherem a casa. Terezinha, Luzia, Josefina, Raulino e outros 4 homens foram na tarde do dia seguinte. Luiz encontra um homem e pede informação, obedecendo à indicação do sertanejo. Luzia desceu pela tortuosa ladeira, que é no fundo da grota, e sustentando-se nos arbustos das margens para não escorregar, colhendo flores silvestres, parando a reveses para desembarcar a vestes dos espinhos que a detinham. Chegou à garganta que Raulino designara por 2 muros de pedra, duplo dique, donde se desempenhava em Catatubas, o riacho, quando Deus dava ao Ceará chuvas benfazejas e fecundantes. Erguendo a saia, ela frui a delícia, havia muito não gozada, de imergir n'água sussurrante, os pés pequeninos, as pernas roliças e musculosas, adornadas de aveludada pelúcia negra. Com as vestes presas nos joelhos, curvou-se e colheu alijofares cristalinos nas palmas côncavas das mãos e banhou o rosto e os cabelos, polvilhados pela poeira do caminho. Interrompeu-a pavoroso grito, e uma voz que ela, transida de terror, reconheceu e rugiu. Foi o diabo que te atravessou no meu caminho. É a última vez que vim em patas, petica do inferno. Luzia, na confusão da surpresa, tentou recuar e esconder-se nas fendas dos rochedos, mas vencendo o impulso da covardia e avançando, cautelosa, deparou-se a Terezinha, na outra margem da torrente, alucinada de terror, agitando freneticamente os braços, presa a voz na garganta e as pernas paralisadas, chumbadas ao solo, a quem arquejava Capriúna, em êxtase de cólera, tentando galgar as pedras que os separavam. Desta vez, nem Deus te acode, ladra ordinária. Fugi durante a faxina da madrugada, para vir lavar o meu peito. Vais ver para quanto presto, cachorra. Em convulsão de nervos arregiados, Terezinha se torava, agoniada, agitando com os acenos epiléticos as mãos desarticuladas. Deixa a rapariga, seu Capriúna! Bradou Luzia, avançando, resoluta e destemida. O soldado voltou-se como um tigre, ferido pelas costas. Diante da moça, em postura de firmeza impávida, magnífica de vigor e de beleza, o soldado empalideceu-se, fez-se lívido e recuou, como se um prestígio sobre-humano que lhe emplacasse os ímpetos inorcíveis de cólera e de vingança. Luzia, não lhe quero fazer mal. Sou um desgraçado, miserável. Pedi-lhe outro dia, pelo amor de Deus, um instantinho de atenção. Não fez caso, não teve dó de mim. Agora vai se decidir a minha sorte. Arrete-se! Deixe-me passar! Intima Luzia, com força, num tom imperativo, breve e seco. Escute meu coração.
Nenhum homem neste mundo lhe quer bem como eu. Deixe-me passar. Passar, é? Luzia avança de forma agressiva. Pensas que tenho medo de Luzia, homem? Desgraça pouca é bobagem. E atirou-se de um salto sobre Luzia, que o pegando quase no ar, o torceu e atirou no chão, subjugando, comprimiu-lhe o peito com os joelhos. O secto parara na Cova da Onça, cerca de 100 metros de altura, de onde se viam distintamente os lutadores. Capriúna gemia, espumava de raiva, medonho, sob a pressão inexorável que o esmagava. Miserável! Miserável! Gritava Luzia, rubra de pudor, de cólera, por não deter as mãos crispadas do soldado a lhe rasgarem o vestido. Alexandre! Raulino! A voz, vibrante de angústia, retumbou nas quebradas do boqueirão, como um tunglor de clarim, e a Raulino de Uchoa respondeu-se como um eco. Aguente! Tenha a mão esse malvado, que já vou indo. Aproveitando o movimento da rapariga para compor o traje, Capriúna ergueu-se e recuou de salto. Arquejava de cansaço, e da boca lhe borbulhava sangrenta espuma. Os olhos, injetados, fugiam de volúpia brutal, louca, fixando-se os devairados em Luzia. Desgrenhada, o seio nu e as pernas esculturais a surgiram pelos rasgões das saias, caídas em farrapos. Ebrio de luxúria, exasperado pela invocação de Alexandre, o monstro, recobrado o alento, acometeu-a, rugindo. Luzia conchegou ao peito as vestes dilaceradas, e com a destra tentou-lhe garrotear o pescoço, mas sentiu-se presa pelos cabelos, e conchegada ao soldado, que em convulsão horrenda, delirante, a ultrajava com a voracidade comburente de beijos. Súbito, ele lhe cravou as unhas no rosto para lhe afastar e evitar o contato afrontoso. 2 gritos medonhos restrugiram na grota. Capriúna, louco de dor, embebera-lhe no peito a faca e caía com o rosto mutilado, deforme, encharcado de sangue. Mãezinha! Balbuciou Luzia, abrindo os braços e caindo de costas sobre as lajes. Raulino precipitara-se no desempenhadeiro, agarrando seus arpulsos encravados no intercístico dos rochedos, escorregando onde o penhasco se inclinava em rápido declive, saltando com energia indômita por sobre as fendas, pendurando-se nos cipós que entreteciam a floresta, atufando-se nas frondes das árvores, passando de uma a outra com agilidade de símio, ou deslizando pelos troncos nodosos, enleando-os de orquídeas, chegou ao fundo da grota. Lá em cima, se ouviam os brados dos carregadores e os grandes gemidos dilacerados da mãe angustiada. Meu Deus, Mãe Santíssima, Valeia, salvai a minha filhinha. Momentos depois, o sertanejo surgiu do matagal, perto das pedras do riacho, ofegante do esforço da fantástica descida. Atassalhada a roupa, escorreados os braços e pernas pelos espinhos, as mãos feridas e sanguentadas. Luzia, hirta e lívida, jazia seminua. Nos formosos olhos, muito abertos, parecia fulgir ainda o derradeiro alento. Os cabelos, numa desordem,
escorriam pela rocha, forrada de lodo, e caíam no regado, cuja água, correndo em murmúrio lâmure, brincava com as pontas crespas das intosas madeixas flutuantes. Na destra crispada, encostando-a entre os dedos, encravando nas unhas, extirpado no esforço extremo da defesa. Estava um dos olhos de Capriúna, como enorme opala, esmaltado de sangue, entre filamentos coralinos dos músculos orbitais e os farrapos das pálpebras dilaceradas. Sobre o seio, atravessado pelo golpe assassino, demoravam, tintos de sangue, como se reflorissem, cheios de seiva, cheios de fragrância, os cravos murchos que lhe dera Alexandre. Raulino recuou, cortado de terror, ante o cadáver. Em um turbilhão de cólera, rugiu, arrepiado, apertando os dentes e com os gestos que eram crispações medonhas da fera. Esquadrilhou-se o terreno, buscando e rebuscando o criminoso. Capriúna, canindo de dor, estorcia-se, erguia-se nos movimentos loucos, comprimido, sob as mãos, o rosto mutilado. Caía e erguia-se de novo, até que, rolando de pedra em pedra, se sumiu no precipício. Voltando, então, para junto do corpo de Luzia, Raulino curvou-se compungindo, apalpou-lhe o peito, ainda morno, e aproximou os lábios da divina cabeça da heroína. Gemeu com intensa amargura as palavras doloridas da unção dos moribundos. Jesus, Jesus, seja contigo. Jesus, Maria e José,